esse foi o pior episódio de The Last of Us e eu ficaria muito surpreso se no decorrer da trama ficasse pior, tá, gente? A gente tá falando de uma série que começou gigante, com uma base de fãs fiel e apaixonada. E a pergunta que fica é: como uma história tão promissora desanda tanto em um único episódio? Hoje a gente vai analisar tudo isso aqui, tá, gente? O ritmo, a narrativa forçada, a morte do Joel, atuações desperdiçadas. Cara, tá bem completo. Fica aqui que você vai entender tudo e por que eu acho que esse episódio foi o pior episódio de The Last of Us. E olha só, desde que The Last of Us foi adaptado para TV, o público ficou dividido entre a expectativa e o medo. Porque afinal, gente, a obra original é aclamadíssima pelo público. A primeira temporada foi muito bem recebida pelo público, tá, gente? Mas aí chegou a segunda temporada e com ela o segundo episódio. Um episódio que tinha tudo para ser um momento de virada emocional e um momento de virada densa e impactante. Mas o que virou, né, gente? Um festival de decisões questionáveis e o público esperando atenção, desenvolvimento e profundidade. E o que o público recebeu foi um enredo raso, com cortes bruscos e motivações muito mal trabalhadas. A impressão que ficou é que esse episódio foi escrito no piloto automático, né, gente? E eu nem tô falando pra ser uma cópia do jogo, mas pelo menos fazer a emoção da série ser minimamente parecida com a do jogo. Mas agora vamos destrinchar o que deu errado, né, gente? Porque tem muita coisa, tá? Então pega alguma coisa pra comer e pra beber e vem comigo. E o primeiro de tudo é o ritmo, né, gente? No jogo, cada cena é carregada de peso. A narrativa se desenvolve com pausas, com momentos de silêncio, com construções que dão tempo para o espectador absorver a dor, o trauma e o mundo devastado ao seu redor. E eu nem preciso falar que nesse episódio não teve nem um terço disso, né, gente? No episódio 2, tudo corre como se fosse uma maratona. As cenas se atropelam, os diálogos parecem que são básicos e não existe tempo para sentir nada. É como se o episódio tivesse medo de deixar o público pensar. E cara, isso é um crime para uma história que depende tanto de emoção crua quanto de pensamento. No jogo é um verdadeiro quebra-cabeça, gente. Na série, pra gente tudo é jogado. O impacto se perde, a tensão desaparece e a experiência vira algo muito superficial, como se fosse apenas mais um episódio de ação genérico, sabe? E eu nem vou falar da invasão de Jackson, que foi mais cenas genéricas. No jogo, gente, essa cena é visceral, a música some, o som ambiente invade e você sente o perigo jogando. Jackson, que deveria ser um lugar seguro, vira um palco de tensão insuportável. E cada passo, a incerteza quando você está jogando domina. Você fica colado no controle, sem saber o que vem depois. Já na série, a invasão parece um passeio, né, gente? A direção não consegue criar urgência. As cenas são limpas demais e ninguém parece que está realmente em perigo. Faltou sujeira, faltou caos. Tudo é tão limpo e calculado que perde o propósito. Essa era uma das chances de elevar o episódio de uma forma, mas só virou uma cena esquecível, né, gente? No final do episódio, tanto faz a invasão, o público nem se lembra. E falando em invasão, a Abby aparece já com a responsabilidade de carregar a trama. Mas a forma com que isso é feito beira o desespero criativo, cara. O roteiro quer que a gente compreenda a personagem, que entenda as suas motivações, que simpatize com ela, mas sem mostrar o suficiente pra gente gerar empatia, cara. E novamente, cara, no jogo, essa construção leva horas, com interações, com memórias, com dor. Aqui tudo é jogado na nossa cara com cenas desconexas, como se o público tivesse a obrigação de engolir o novo protagonismo sem questionar. E cara, isso irrita demais, porque não é assim que se constrói empatia. Você precisa conquistar e não impor a reciprocidade. E a série falhou miseravelmente nisso. Mas cara, quer saber? Pra isso até passa um pano, tá? Porque no jogo você é obrigado a jogar com ela pra gerar empatia. Mas pra isso acontecer na série, esse episódio deveria ser só da Abby. Mas eles falharam novamente nisso. E falando na Abby, né, gente, vamos falar sobre a tão polêmica morte do Joel. Pessoal, esse era o momento que precisava parar o coração de quem estava assistindo, tá? Fazer o público ficar mal a semana toda. No jogo, gente, a morte do Joel é brutal, inesperada, mas construída com uma maestria gigante.
A gente sente a perda e a dor é quase física. A construção emocional até aquele ponto é tão forte que o impacto destrói o jogador. Só quem jogou ou acompanhou uma gameplay sabe do que eu tô falando, tá? Já na série, a morte acontece como se fosse uma formalidade. Rápida, fria, sem o peso emocional que deveria ter. Parece que mataram o Joel porque tinha que cumprir um checklist. Esse é um dos momentos mais icônicos da história e virou um detalhe, por culpa do roteiro. E gente, não me entenda mal, tá? O Pedro Pascal é um ator fenomenal. Ele já provou isso 1001 vezes em diversos filmes, em várias séries. Mas nesse episódio, parece que deram uma venda nos olhos dele e disseram, faz o que dá, cara. E aí a gente já viu, né? O roteiro não ajuda, a direção não colabora e o resultado é um Joel sem força, sem presença. E isso é muito frustrante. Porque o que torna o Joel tão cativante é justamente a intensidade silenciosa, o olhar carregado de memórias, o jeito contido de mostrar afeto, e nada disso tá aqui, especificamente nesse episódio, tá? É como se o Pedro estivesse tentando carregar uma cena que já nasceu morta, né, gente? E o resto do elenco tá na mesma situação, tá? Todos estão subaproveitados, como figurantes de uma trama que deveria ser deles. No jogo, Joel é um sobrevivente traumatizado, ele tem uma casca grossa, gente. Cada palavra que sai da boca dele é medida com desconfiança. Ele é rude, direto e só aos poucos vai baixando a guarda. Isso torna o vínculo dele com a Ellie algo muito mais precioso do que a gente vê na série. Agora na temporada, o Joel parece que virou quase um cara sociável, né, gente? Ele ri mais, ele se abre mais, parece ter desaprendido a ser cauteloso. Isso quebra a tensão, tira a mística do personagem. A jornada emocional do Joel na série foi acelerada e adocicada, né, gente? E isso transforma um dos personagens mais complexos dos games em algo quase genérico. Um cara qualquer, daqueles que a gente já viu 1001 vezes em outras séries. E só pra completar, tá, gente? A relação dele com a Ellie também sofre por conta disso. No jogo, cada gesto deles carrega um mundo de significados. O silêncio entre uma fala e a outra é onde acontece a emoção. Na série tudo é verbalizado, tá? Tudo é direto, como se os roteiristas não confiassem que o público vai entender a nuance. Isso estraga demais a experiência. E cara, a conexão que era para ser construída na dor e na sobrevivência vira uma relação leve demais pro mundo que eles vivem, né? Eles estão na merda de um apocalipse zumbi, cara, não em um acampamento de férias. E essa é a diferença entre o jogo e a série. A série parece que é um acampamento de férias. O jogo é um apocalipse zumbi frenético que você precisa sobreviver a todo momento. E claro, né, gente, não faltaram polêmicas. A principal foi a forma como a série tenta desesperadamente empurrar a Abby como a nova protagonista. O problema não é a personagem ser forte ou complexa demais. O problema é a falta de tempo para fazer a gente se importar com ela. Nas redes, a rejeição foi forte, tá, gente? Os dislikes dispararam nos vídeos promocionais. E o Reddit virou um verdadeiro campo de guerra. E outra treta foi a escolha da direção de alterar momentos chaves do jogo sem nenhuma justificativa além do porquê sim. E isso em adaptação é pedir para levar pedrada, tá, gente? Você pode mudar? Até pode mudar. Mas tem que fazer sentido, e aqui nesse episódio, nada do que foi mudado faz sentido. Agora, para além desse episódio, a pergunta que fica é: será que a série entrou no modo autossabotagem? Será que estamos vendo mais uma adaptação que se perde na arrogância de querer ser melhor que o material original? Porque The Last of Us não é só sobre ação ou zumbi, gente. É sobre emoções cruas, conexões humanas e decisões com peso real, que é consequência de um apocalipse zumbi. E esse episódio parece esquecer de tudo isso, né? E o pior, gente, a série parece subestimar seu público. Acho que com uma fotografia bonita e uma trilha melancólica pode disfarçar um roteiro preguiçoso. Mas a galera não é burra, né, gente? Tá todo mundo vendo a qualidade despencar da primeira temporada pra segunda temporada. Mas cara, você também ficou decepcionado com esse episódio? Acha que The Last of Us ainda tem salvação ou a série se perdeu de vez? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber se é só eu que fiquei pistola com esse episódio, né? E claro, gente, se curtiu o vídeo, se inscreva no canal,
deixa o like e ativa o sininho, porque ainda tem muita coisa pra gente detonar junto, tá? Valeu demais por assistir e até a próxima.